Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, quinta-feira, 17 graus aqui em São Paulo, 10 horas e 23, 28/9 de 2023. Eu deixo meu abraço, carinho e amizade, Top Traders, a casa do investidor. Queridos, eu falaria em compra racional do YouTube. Temos uma simetria em V, que nos diz que haverá o teste de 115,995 ainda hoje. Acho que tem volatilidade para isso. Se a gente contar os candles, faria sentido pensar dessa forma. Então vamos partir de 114,960. Eu acho que durante a gravação a gente pode colocar aí 340 pontos, deve ir a 115,300 pelo menos. Uma agenda bastante cheia. Eu vou percorrer aqui. Muita gente que assiste os vídeos gosta, né, que eu resuma no YouTube alguns indicadores relevantes. Então nós tivemos às 8 horas o relatório trimestral de inflação no Brasil, a revisão do PIB de 2023 de 2% para 2,9%. Também foi divulgado o IGPM, acelerou de queda de 0,14 em agosto para alta de 0,37 em setembro. É claro que se viesse digamos assim, valor um pouquinho mais baixo, apesar de não sair fora da mediana, talvez fosse bem visto pelo mercado, mas não é um dado que, digamos, seja uma surpresa negativa, nada disso. E às 9h30, diversos indicadores americanos. O PIB final cresce a ritmo anualizado de 2,1 no segundo trimestre de 2023, previsão 2,3, quer dizer, a economia americana não está tão aquecida assim. Isso sela de vez o fim do ciclo de juros nos Estados Unidos, na minha interpretação. O PCE final, taxa anualizada de 2,5 no segundo trimestre, e auxílios de desemprego sobem 2 mil na semana 204, previsão 215 mil. O mercado americano ainda tem os números relacionados ao mercado de trabalho bastante aquecidos, e o núcleo 3,7 no segundo trimestre de 2023. Então o PIB abaixo das expectativas mostra que não tem nenhuma possibilidade racional, pessoal, de subir juros, senão a economia americana entraria numa recessão. Os indicadores têm sido divulgados de forma mista, sem dúvida nenhuma, e mostram que, na verdade, o foco tem que ser quando será o primeiro corte. O mercado de trabalho resiliente, mas diversos indicadores mais fracos que o esperado, inclusive o PIB. Uma vez feita a introdução, vou prestigiar os nossos amigos aqui no YouTube. O Marcel Fernando Bonassi, resposta fantástica do professor, como sempre. Abraços, Wagner. Vejam que o nosso querido amigo perguntou ontem, os drivers, qual seria a ordem de importância digamos assim, de alguns drivers que a gente utiliza, né? Então ele gostou da resposta, eu sempre faço com muita atenção, muito carinho. Aí, muito boa tarde, luz e paz, nosso querido amigo Eduardo Fraga. O Marcel Fernando Bonassi, ele pergunta da BIF3, que eu acho. Vamos ver aqui o gráfico. Eu tenho... Na verdade, falar que é um amigo seria forçar a barra. É um colega que tem uma quantidade impressionante de BIF3. Eu acho que é uma boa oportunidade, região de suporte, com gap aberto. Teve essa questão do negócio entre a BR Foods, que tem um viés altista, e assim deve continuar, e a Marfrig. A Marfrig, inclusive, está em uma das nossas carteiras que são públicas. Acho que ambas estão em pontos muito interessantes, seja para curto ou médio prazo. Thiago deixou like 51. A Patrícia perguntou da Quero Quero. Ela tem medo de virar uma via. Ela perguntou sobre o suporte aqui no ativo, vamos ver.
Patrícia, tem um suporte mínimo do dia 24 de maio a 3,95 e tem um outro mais perto dos preços, 3,73. São suportes mais próximos dos valores que negocia nesse momento. E o Daniel, ele fez uma pergunta falando o seguinte: tudo bem, o senhor não acha que pelo fato de ter várias carteiras, somente posições compradas, faz com que o senhor tenha sempre um viés mais altista? Porque eu vejo nos vídeos, sempre vi um cenário altista, mesmo quando o mercado está em correção. Daniel, precisa acompanhar melhor o trabalho, né? Porque às vezes você fala algo como você está escrevendo aqui, quem chega no canal e é novo interpreta de forma absoluta. No começo de agosto, quando o Ibov marcou sua máxima, nós realizamos lucro em diversos ativos. 125% em Pomo, 113% em Leve 3, 106% em Cure, quase 100% em Honey. Dá para contar aqui, ficar falando um tempão de ações aí em torno de 40% a 50%. Vivara, Gemate, Bepac, a gente realizou lucro em Rapt, JHSF. Então, a gente realizou lucro de diversas ações lá nos Estados Unidos, Apple na máxima, Monster, McDonald's, Deere & Company. E a gente aproveitou a queda para pegar esses valores apurados como lucro, juntamente com os 750 pontos que nós ganhamos na venda do dólar. E aí a gente colocou peso 2 em diversas ações do portfólio, enfim, fez algumas mudanças, né? Então, é isso, essa é a resposta, ok? Então, vamos fazer aquele pente fino que já é tradicional. Vamos em frente firmes na luta. Então vamos lá. Parabéns ontem aos torcedores do Inter e do Fluminense. Eu acho que os dois melhores jogos do ano foram Corinthians e Grêmio, 4-4, e ontem 2-2 Fluminense Internacional, festa do futebol, parabéns aos torcedores. Eu acho que a final da Libertadores vai ser Boca e Fluminense. E o Fluminense vai... E o Boca Juniors vai ser campeão. Como eu acho que da Sul-Americana será Corinthians e LDU, Corinthians campeão. Na verdade, Corinthians e Fortaleza estão fazendo a final da Sul-Americana. Nem é LDU, né? LDU fez 3-0, vai passar para a final, não tem time. Praga no Fortaleza nem se fala, né? Se passar o Fortaleza vai ganhar os 2 jogos. Se for o Corinthians, vai ser apertado, mas ganha também o título da LDU. Então, o mini índice ele está cedendo um pouco aqui, bastante volátil. Ele vai voltar rapidamente para os 115 mil pontos, porque tem pressão no livro. Então, em poucos minutos aqui, talvez em menos de 10 minutos, ele vai voltar para 115, vai pegar sangue novo, buscar 115,100. Observem o movimento. Então, vamos lá. Já está fazendo. Isso é pressão de livro, né? Sair ali de 114, 770 para 115,100. É um tiro aí de 330 pontos aproximadamente. A gente pode colocar até 430, né? Se for a 115. Se for 730, 770 até... Parecendo a Dilma fazendo conta, né? 770 até 115,100, 330 pontos, vai bater daqui a pouquinho. Antes das 10h40, porque eu percebi pressão no livro que eu estou vendo aqui através do iPad. Então daqui a pouquinho, antes das 10h30, 115,100. Então a gente conhece também das movimentações rápidas aí do intraday. A Bolsa do Japão, ela tinha atingido suas máximas em 33 anos. Eu até comentei que esse padrão deveria trazer uma queda mais forte, porque há um bebê abandonado entre os dias 14, 15 e 19. Então não tem sinal de fundo, sendo bem sincero aqui. Eu tenho poucos alunos que operam no Japão. China, eu não lembro de nenhum. Hong Kong, vários.
Porque é muito comum quem opera em Londres opera Hong Kong também. Então a Bolsa de Xangai deve nos próximos dias acionar um pivô a 3132 com 55. O minério de ferro, movimento bem maluco, parou, agora voltou saltando $1, enfim. Talvez estejamos diante de um pequeno pivô que será confirmado no rompimento de 119,85 e provavelmente a máxima recente a 123,75 deve ser testada ao longo do no curtíssimo prazo, ao longo dos próximos dias. O petróleo corrigindo é uma boa nova. Poxa, professor, você está de sacanagem, eu tenho Petrobras, tenho opções da Petro, mas para o mercado como um todo, diversos setores, é bom porque arrefece a inflação, é um dos motivos da tensão atual, a alta absurda do petróleo. Nós adiantamos o movimento mais uma vez, por exemplo, no caso do WTI houve aqui um ombro-cabeça-ombro invertido, depois corrigiu, montou a pinça e assim ele vai subindo. Hoje eu estou tomando um energético diferente aqui, Flowers Fields Energy Drink, bom pra caramba, tangerina e capim-limão. Eu fui em uma adega ontem, anteontem, aliás, achei a embalagem legal, gostei da proposta e realmente é muito bom. Ok. Muito bem. Títulos americanos de 10 anos são o grande termômetro no momento, né? Máxima sobre máxima. Desde 2007 não atingi esses patamares. Então, digamos assim que é uma espécie de parâmetro que a gente utiliza nesse momento. Índice de tecnologia Nasdaq. Tem sinal de fundo, né? Como está com delay aqui, a gente percebe o martelo individualmente, o ave migratório, o S&P já abriu, eu tenho aqui em tempo real. Antes o índice Nasdaq vinha em tempo real, agora está com delay no plano para quem assina mercado americano, vai entender. Então, um martelo que será acionado se romper 429207. O Dow Jones, o ponto que aciona o martelo é a sua máxima 33731. Longe de média, esses sinais ganham força, indubitavelmente. E o VIX, se eu fosse fazer alguma coisa, eu venderia. A gente tem uma estrela cadente, a mínima é 1803. Acho que é um ponto interessante para quem gosta de trabalhar vendido no VIX ou comprado, enfim, para quem opera VIX. E o EWZ, acho possível ainda a gente entender o movimento como um três rios. Seria o famoso fundo triplo. Eles estão praticamente equidistantes. Então é possível que nós entendamos como um três rios. Só voltando aqui no mini índice, ele fez o primeiro movimento. Ele foi a 115,050. Eu falei 115 mil pontos, 115,100. Ficou pelo meio do caminho. Agora, pessoal, a gente capturaria que estivesse numa aula ao vivo, uma transmissão, um segundo movimento. De 114,840, por exemplo, vamos colocar mais 300 pontos. Então, 115,130, 115,120. Ok? Seriam movimentos curtos aí que seria possível capturar. O primeiro movimento ele praticamente foi materializado, então vai sair de 114,820, 830 para 115,100, 115,130 aproximadamente. Só que aí vai levar um tempo provavelmente maior porque teve uma pequena redução de volatilidade. Talvez até o fim da gravação busque ali o 115,100. Então, voltando aqui, comentando sobre as bolsas internacionais, a gente chega aqui, cotações Reino Unido. Teste do topo anterior, máxima do dia 4 de setembro, com sombra inferior, então tende a respeitar.
Eu estava conversando ontem com um rapaz que foi meu aluno. Ele fez curso em Brasília comigo, fez em Salvador, é baiano. Eles estão operando no mesmo formato que eu fiz no passado, como traders autorizados, tem um grupo para o qual eles operam. E ele estava me falando de algumas características da Bolsa de Paris. Eles operam Paris, principalmente setor automobilístico, bancário, muito legal. É um mercado que eu não conheço muito. E eu conheço muita coisa, sendo bem sincero, sempre fui proativo, gostei de conhecer novos mercados. Eu tenho essa característica de desbravar, digamos assim, aquilo que não é tão comum. Acho que eu fui o primeiro a falar sobre CFDs aqui no Brasil, um tempo atrás. Eu operei. Mas eu confesso que o mercado francês, especificamente, o meu conhecimento é raso. Se resume a observar o índice CAC e algumas situações pontuais, como fatos relevantes quando envolve a política ou o PIB. Ele estava me explicando que é muito líquido, não é à toa que a Bolsa de Paris se tornou a mais líquida da Europa. Muito legal. Eu gosto de aprender e eu tenho humildade de aprender com o aluno. Por que não, né? É um aluno querido, enfim, aí me ensina e eu gosto de... Eu tenho a humildade e a vontade de aprender, que eu acho que são qualidades... Elas são naturais, né? Nem sempre a pessoa tem essa humildade ou essa vontade do aprendizado. São paixões que eu tenho, né? Por conhecimento. E a gente conversou ontem e fiquei muito feliz. E é uma das pessoas que eu conheço que ficaram realmente ricas no mercado, de verdade, né? Que iniciaram com determinado valor e foram... acumulando capital, ficaram realmente ricas no mercado. Então a Bolsa de Paris ela tem uma situação muito favorável à formação de um fundo, um suporte que impulsionou o preço desde 7 de julho, um martelo fora da banda, dentro da banda. Ó, novamente, praticamente fez o movimento que eu comentei aqui. Ó. Então dá para capturar movimentos intraday. Ó, novamente saiu de 114.730, foi a 115.050. Só que daqui a pouco vai bater o 115.100 antes da gente terminar de gravar. Mas à tarde deve ir além, provavelmente no período da tarde buscará a máxima do dia 115.470. Ou ainda de manhã, é possível, até que de manhã que busca esse patamar. Temos aqui na tela, queridos, o índice DAX na Alemanha, que é onde começou a minha história na Bolsa, em Frankfurt. Eu fiz uma viagem na época da engenharia ainda, quando era estudante. Lá todo mundo operava, eu descobri o mercado. Eu nunca tinha ouvido falar de Bolsa na minha vida. Gap fechado, linha de retorno, formação iminente de fundo. E aí temos o MME, que mede fluxo para mercados emergentes. Não é uma novidade, ontem eu falei sobre o fluxo cambial no Instagram, nos stories. Absurdamente negativo na semana passada. Semana que estrangeiros e institucionais venderam. Inclusive fizeram isso na segunda, isso na terça. E as pessoas físicas comprando. Muito interessante o movimento. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, tem sinal de topo. Vamos ver se desenvolve, são candles gêmeos, fora da banda, dentro da banda. Um dos destaques de hoje aqui no Brasil é a Vale. Uma belíssima oportunidade para quem procura ativos com fundamentos sólidos, até mais conservadores. Vocês sabem da restrição que eu tenho a Sambi. A única coisa que Sambi deu de oportunidade foi venda aqui em cima. Né, aqui foi rompimento falso, o candle do dia 3 de julho negado. Se eu tivesse vendido, como eu sei que alguns alunos nossos estão, deixando bem claro, não houve comando. Eu não gosto de deixar nada subentendido para eu me apropriar de algo que... ou deixar subentendido para que, digamos assim... de repente o Wagner fez, não. Porque eu posso, por exemplo, induzir os alunos a pensarem, principalmente os novos, que eu trabalhei vendido em Sambi. Eu nunca vou fazer isso.
ou de repente que o grupo está vendido, né? Trabalhar com a ilusão, isso não é correto. Mas eu sei que tem alunos que estão vendidos porque eles me falaram. O que acontece assim, nem sempre eu não preciso vender também para, digamos assim, compartilhar um estudo com a nossa comunidade. Então tem aluno que já é mais experiente ou proativo, que ele pega o estudo e ele fala, poxa, eu não tinha percebido o rompimento falso, tá longe da média, o candle negado eu vou trabalhar vendido, ou senão aqui na perda da base do pivô, a 29,07. Então assim, para quem está vendido, eu acredito que chegou ao ponto de realizar lucro em Sambi. É a minha visão. Então Petrobras é o caminhão subindo a ladeira. O mini índice novamente volátil, eu vou voltar aqui, eu não quero ser repetitivo, o que eu quero é ensinar. Novamente fez o movimento. Foi a 115,090. Eu falei 115,100. Ok. 10 pontos. E novamente ele vem no 114,800. Ele vai voltar de novo ao 115,050, 115,100. Então são vários movimentos que dá para capturar no intraday. Só que dessa vez ele deve romper o 0,90 e esticar para 115,195 nesse próximo movimento. Ok? Legal. Então vamos lá. YouTube 4 eu entendo como ótima e rara oportunidade, principalmente para quem quer montar uma carteira para médio prazo, Itaúsa. Hoje, por exemplo, eu estava conversando de manhã com uma pessoa que estudou comigo, fez faculdade comigo e tal. Falou, Wagner, eu vendi um apartamento, sobrou para mim quase 900 mil. Paguei comissão, paguei isso, paguei aquilo. O que você faria no momento? É uma pergunta complexa, né? Eu falei, olha, o que eu faria depende. Se eu estou de olho no imóvel de leilão, se vai ter um leilão, se tem algum imóvel que não é leilão, mas está com preço descontado, ou bolsa, né? Se eu perceber alguma ação. Mas ele falou, não, o que você faria, por exemplo, se fosse colocar em bolsa, né? Pensando no médio prazo? Pô, eu montaria uma carteira. Inclusive tem a carteira Top Traders aí que é pública, né? Mas, independente da carteira Top Traders, pô, é muito claro para mim que para o médio prazo YouTube é um bom negócio, ou Vale, por exemplo, né? Nós não temos YouTube na carteira nem Itaúsa, até a própria Itaúsa, para quem é mais conservador, BPAC, mas eu prefiro o Bradesco. Por exemplo, eu acho que Bradesco e YouTube são ótimas oportunidades, assim como o Banco do Brasil, por exemplo. Né? Então, raras vezes a gente teve a oportunidade de comprar alguns ativos tão baratos quanto Vale. O barato, pessoal, não é que esteja valendo 60 ou 30. É que está descontado em relação à sua média histórica, fundamentos, às suas referências, como o minério, no caso da Vale. Então, B3SA3 é uma ação que não está dentre as minhas prediletas, mas nesse nível é interessante para uma compra. E falando sobre os astros, o Imob, muitas vezes o primeiro passo é o equilíbrio. E se tiver a máxima desse candle de equilíbrio rompida, no caso 845 com 11, acionará o sinal padrão de fundo. O índice de materiais, ele tem feito topos e fundos ascendentes, passa por uma correção mais forte no curto prazo, mas eu entendo que essa LTA tem tudo aqui para segurar o ímpeto vendedor, enfim, e voltará a subir. Eu vou traçar também uma reta unindo os últimos topos. Então é muito provável que essa linha superior seja alcançada. E na minha visão, eu costumo utilizar a palavra, né, o código, né, onde está o código. Então, um aluno me perguntou ontem, professor, o que quer dizer quando você fala que o código está no IFNC? Significa o seguinte,
O momento é dos bancos centrais. Semana passada a gente teve vários bancos centrais divulgando as suas decisões sobre juros. Então, o setor financeiro ele está, digamos assim, na crista da onda, nos holofotes, como diria o poeta. Então, é muito provável que um movimento mais forte de alta, seja recuperação ou continuidade, como o caso da Petro, por exemplo, que já vem em tendência de alta, ele tenha, digamos assim, a sua origem, o seu impulso do setor financeiro. Então é uma probabilidade muito grande, eu tenho esse pensamento. E o índice de energia fundo mais alto que o anterior, então não tem um sinal, talvez uma exaustão. E o índice de consumo, hoje foi dia de GPM, spinning top precisa romper a máxima, 2.773.20, daí no mínimo esperamos um repique até a média de 21. Chegamos Small 11, deixa eu tomar um pouquinho do meu energético aqui. Flowers Fuels, esse eu nunca tinha visto. A empresa é de Tietê, em São Paulo. Tietê, muito bem. É um bom energético. Então, Small 11 é um fundo de investimento com baixa taxa de administração, uma forma de estar exposto a uma cesta de small caps, oportunidade histórica de compra no meu entendimento. Você consegue trabalhar com margem, assim como no BOVA 11. Tem gap para puxar preço, padrão do farol, fantástico para comprar. E o BOVA 11 mesmo, para quem gosta de comprar IBOV, você não consegue comprar Ibovespa, mas o BOVA 11 sim. Então, uma oportunidade boa também. O grande barato, como diz a garotada, os adolescentes, é que você não precisa ter o dinheiro, não é que você vai multiplicar o BOVA 11 pela quantidade, você trabalha com margem. Então, uma operação interessante. De repente, a pessoa acha o índice futuro muito agressivo, ela tem a opção de operar, por exemplo, o BOVA 11 ou Small 11, se quiser uma exposição mais específica a Small Caps. Então, hoje, por exemplo, se você me perguntasse assim, Wagner, você tem aí 1 milhão disponíveis, mas você não pode colocar em nenhum ativo que está nas suas carteiras e tal, fala algo simplificado. Eu colocaria em Small 11, utilizaria R$1 milhão como margem para fazer uma exposição forte a Small 11. Seria uma opção bastante inteligente no meu pensamento. Claro, pessoal, tem risco, não é uma regra absoluta. A gente está falando de renda variável, mas é o que eu faria. Mas por que você não faz então? Porque o meu caixa está alocado, simples assim. Então o Ibovespa em dólares está numa região longe de média, também com candle de equilíbrio. Esse candle de equilíbrio é comum a vários ativos, mas precisa romper a máxima desse candle de equilíbrio que foi materializado ontem. No caso de Via, que agora é Casas Bahia, eu até comentei ontem no Telegram que tem uma ideia aqui de formação de fundo, agora seria um fundo duplo, o eixo em 0,62 alvo na máxima que negociou sob esse código a 0,81. É o que eu comentei, eu gostaria de ver Casas Bahia, por exemplo, quando o índice de consumo disparasse. Quero, Renner, Magazine Luiza. Será que ela dispara junto ou ela fica? Essa é uma questão. E quando o mercado disparar e o Ibov subir 5%, como é que ela se comporta? Diferente do setor igual? É só assim para a gente mensurar qual que é a verdadeira natureza desse ativo. Se o mercado está em queda, quase tudo cai. Então eu gostaria de compará-la com o setor, naturalmente o setor subindo, e com o Ibov subindo com força, com propriedade. Aí nós temos o Ibov, parte baixa de um alargamento, sinal de fundo,
A máxima 115.340 foram rompida, confirma o padrão. Tomando como base o semanal, é importante que feche a semana acima de 114.835, que foi esse pico aqui, esse topo em janeiro que gerou uma forte queda. E tem também a mínima aqui da semana do dia 21 de agosto, a 114.066 já está acima. Então a gente pode ter aí um rompimento falso. Ok? O mini índice fez hoje a gente acertou acho que 4 movimentos, né? E no intraday foi isso. Então 4 movimentos intraday, acabou de buscar 115.100. Também parte baixa de um alargamento, candle de equilíbrio 115.995, que na minha opinião é alvo para hoje. Depois, o que a gente vê muito na internet é assim, depois que o V é completo, ele é preenchido, aí a onça tá morta, todo mundo fica corajoso. Não, porque aqui era uma simetria em V, aqui teve acréscimo de volume, um fora da banda dentro da banda, o padrão do varal, tal. Pô, depois do movimento pronto, é mole. Eu quero ver antecipar. Falar que vai para 115.995 quando está na mínima. Esse é o barato. Né? Então é o meu pensamento. Vem aqui ainda hoje. Nós temos o mini dólar. Estamos de olho para uma possível venda. Quem sabe aqui um topo mais baixo que o anterior. Vamos ficar de olho. Né? O DI ele está subindo na esteira dos títulos americanos. Então não tem nenhum sinal de topo. Aqui houve praticamente embutiram nos preços a ideia de um corte mais agressivo, 75 pontos base, que eu falei que era fantasia e o DI iria subir. Né? Então é isso, o DI, para quem está comprado, um stop interessante 10.930, que é esse topo anterior. Então ele está flertando aqui com o 11.065. Então essa alta era bastante previsível do DI. E nós temos o milho, que parece que dessa vez está formando fundo. Né? Bom volume, rompendo resistências. O ponto-chave 59,57. Um fechamento firme acima de 59,57 projeta no mínimo rapidamente 63,38. Então, queridos, está entregue e muito obrigado pela sua atenção. Top Traders, a casa do investidor. Vamos em frente. Valeu!